Ora viva malta, cá estamos nós então aqui, mais um vídeo e hoje então para finalmente vermos então aqui a coleção completa Euro 2024 Match Attax, a coleção oficial da Topps, a primeira coleção oficial da Topps nos Euros, esta coleção de cartas. Portanto, uma coleção que era muito complicada de fazer, como tem sido infelizmente problema da Topps nos últimos anos, tem feito estas coleções muito mais complicadas, ao contrário dos primeiros anos que eram relativamente simples e muito acessíveis de fazer para todos. Hoje em dia é mais complicado, os preços também não ajudam, mas pronto, finalmente está aqui completa. Primeiro que tudo tenho que agradecer ao meu grande amigo Fernando, que é ele que me tem ajudado a terminar estas coleções. Mais uma vez arranjou-me aqui as cartas mais complicadas que me estavam a faltar e por isso o meu grande obrigado para ele por me ajudar a terminar esta coleção, que não está totalmente completa porque, como vocês sabem, existem milhentas coisas relacionadas com esta Match Attax. A Topps lançou várias coisas, aquelas coisas extra, Tournament Box, os updates, aquelas premiums e isso tudo. Portanto, o que é que está aqui feito, malta? E está tudo, praticamente tudo a checklist, exceto Energy. Portanto, as Energy não quis fazer porque era o mais complicado e já era super difícil tentar arranjar as Black Edges e isso tudo. Portanto, as Energy ficaram de parte. Também não está aqui nada a ver com aquelas coisas premium, portanto as douradas, Golden Glory, essas coisas assim, também não fiz nada disso. Tenho sim aquelas Tournament Edition, que é aquelas da caixa que eu mostrei também há uns tempos. Mas pronto, vamos então aqui ver, este arquivador está muito pesadão, aliás, vocês virem aqui a grossura, dá para ver melhor aqui. Portanto, se calhar por aqui vocês conseguem ver, por exemplo, estão a ver, o arquivador supostamente é assim, não é? Sem nada, e depois com as cartas todas, vocês estão a ver que fica enorme. Tem praticamente todas as páginas preenchidas, como é costume aqui na Topps, não é? Não fazem arquivadores enormes e por isso geralmente conseguimos encher um arquivador Match Attax. Vamos lá, começamos então. Black Edge, uma das categorias mais complicadas, e mais uma vez o meu obrigado ao Fernando porque arranjou-me bastantes aqui desta parte, pelo menos aí umas 4 ou 5, uma delas aqui o nosso Cristiano, que eu já sabia que se não me calhasse ia ser muito complicado de arranjar. Felizmente ele arranjou-me, o Cristiano e não só, mais umas quantas, e por isso temos aqui as 9 Black Edges escolhidas pela Topps: Lukaku, Eriksen, Kane, Griezmann, Depay, Perisic, o nosso Cristiano, Mitrovic e Shaqiri. Portanto, as 9 Black Edge. Depois passamos então para equipas. Ao contrário do que tem sido normal nas outras Match Attax, neste caso da Liga dos Campeões, não é? Liga dos Campeões, Liga Europa, enfim. Neste caso, a Topps, as cartas base não eram assim tão fáceis como costumam ser nas coleções da Match Attax da Liga dos Campeões. Portanto, ainda demorava um bocadinho. Lá está. E mais uma vez, com trocas, com o meu amigo Fernando e isso tudo, finalmente consegui terminar esta coleção. Tinha aqui, as especiais neste caso eram muito mais fáceis. Pelo menos estas duas, as Capitães e as Hero. As Graduated Gem não era tão fácil assim, mas também eram acessíveis. Mais ou menos, se calhar, o mesmo rácio, digo eu, de dificuldade que as cartas normais. E pronto, pois, infelizmente, enfim, como podem ver, é assim um bocadinho, fica, como é que eu ia dizer, um bocadinho aborrecido aqui estas páginas, não é? Porque é tudo essencialmente igual, aqui os jogadores, não há assim nada de especial. Era sempre mais giro ter um fundo mais real, não é? Mas hoje em dia as fotos e isso tudo geralmente são tiradas em estúdios e isso tudo, esqueçam aquelas fotos antigas dos jogadores a serem tiradas nos estádios e nos campos de treino e coisa assim, esqueçam isso. Portanto, era muito mais engraçado, muito mais realista, lá está. Mas pronto, enfim, mas é o que eu digo, fica um bocado aborrecido. Aqui, temos aqui 3 especiais, claro, muda, falta aqui o emblema, sem dúvida alguma, é daquelas coisas que eu, para mim, não é admissível faltar, até porque a Topps tem emblemas na coleção de cromos, não sei porque é que não vai colar aqui. Se não, claro, desculpem, não sei porque é que não colocou aqui. Talvez questões de licenças, hoje em dia já sabem, as licenças são um grande problema para as editoras e a Top sentiu isso bem na pele, como sabem, com 4 seleções que não podia utilizar os equipamentos, nem o logotipo da federação, nada disso, e por isso vocês viram que ficou ali um bocadinho estranho. Já vamos ver também, claro, já vamos chegar a essas seleções. Depois temos então aqui a Áustria, a mesma coisa, portanto, se calhar vou aqui passar um bocadinho mais rápido, até porque são seleções que não me dizem muito, apesar de, já agora, fazendo aqui uma parte por causa da Áustria, a Áustria foi das seleções que eu mais gostei de ver a jogar neste Euro. Infelizmente ficou pelos oitavos de final, mas ficou num dos melhores jogos para mim do Euro, que foi um Áustria-Turquia. Aliás, a Turquia, se calhar, de todas as seleções, a Turquia foi
a equipa que mais jogou a sério, que mais jogou, como é que eu ia dizer, que mais jogou com paixão neste europeu. Os grandes, geralmente as grandes equipas jogaram com cabeça e jogaram a maioria delas jogou muito defensivamente, caso da Inglaterra, que chegou à final nem sabe como, enfim, caso de, sei lá, a França também, Portugal também podia ter jogado muito melhor. A Áustria, por exemplo, jogou muito bem, conseguiu até ficar em primeiro lugar no seu grupo com a Holanda e a França. E depois perdeu com a Turquia, mas como eu disse, Turquia e Áustria se calhar protagonizaram para mim o melhor jogo deste europeu. Depois temos então aqui a Bélgica, uma das ilusões, sem dúvida alguma, passou ali à rasca, aquele grupo super empatado. Enfim, temos aqui por exemplo Courtois, que nem sequer lá foi, apesar de... E já sabia, a Tops já sabia que o Courtois não ia porque... não, aliás, desculpa, eu não sei se sabia, porque se vocês virem aqui, acho que tem aqui a data ao início, ou algures, ou aqui no final, não sei, deixem-me ver só rapidamente. Sei que eles, talvez aqui na nota de editor, já agora rapidamente a ver se ele consegue focar aqui. 22 de novembro, portanto a Tops diz que terminou a checklist no dia 22 de novembro, ou seja, uma coisa que foi lançada em março, para aí, ou algo que foi, terminar em novembro, não é? E essencialmente o Courtois acho que se lesionou pouco depois. Portanto, enfim, a Tops, até podemos dar aqui a desculpa que realmente a Tops não foi a tempo, mas acho que também terminar tão cedo não era necessário. Enfim, a Tops, a Panini costuma geralmente terminar um bocadinho mais tarde, se não me engano. Mas pronto, o que é que faz? Tivemos aqui também muitos erros, como aconteceu na coleção de cromos, em que tivemos mais de 100 jogadores que estão lá, mas que não foram ao europeu. Mas pronto, Courtois um deles, por exemplo, se calhar bem fazia falta. Depois de resto, tínhamos aqui Kevin De Bruyne, capitão. Ainda tentou levar a Bélgica a fazer umas coisinhas, mas nada especial. O Lukaku também fartou-se de falhar. Enfim, portanto, o Lukaku não está aqui. Supostamente está aqui, sim senhor. Sei que tivesse mais aqui, mas não, está aqui no meio. Depois temos então a Croácia, que também desiludiu um bocadinho, não é? Também teve um bocadinho de azar contra a Itália. Mas pronto, enfim, acontece. Foi ali um golo no final, senão se calhar, provavelmente estariam nos oitavos de final e provavelmente teria sido o adversário de Portugal. Agora lembro-me que naquele cruzamento meio estranho, dependendo dos grupos, dos terceiros lugares, acho que Portugal ia jogar contra a Croácia se a Croácia tivesse passado. Se não, como não passou, aquilo mudou tudo, mudou algumas coisas, enfim. Mas pronto, Chequia, o nosso primeiro adversário, muito complicado também, muito defensivo. E talvez também uma grande desilusão, porque quer dizer, ficou em último lugar num grupo em que tinha a Geórgia, não é nada a desmerecer a Geórgia, até porque nós sentimos isso na pele, mas a Chequia devia ter feito muito mais. Também na Geórgia, é verdade, naquele jogo, eles fartaram-se de atacar, mas tiveram ali do outro lado um grande guarda-redes, que foi provavelmente o guarda-redes que mais valorizou neste europeu, o Mamardashvili, grande nome, não é? Depois temos então Dinamarca contra a Alemanha, não é? Não me lembro. A Dinamarca contra a Alemanha, que marcou aquele golo que depois foi anulado por um calcanhar fora de jogo. Não é? Que é das coisas mais ridículas que pode haver, ser anulado por um calcanhar que nem a olho nu dá para ver. Quando tem que ter ali mesmo ali com a régua esquadra ali. Enfim, mas pronto, foi anulado e logo a seguir a Alemanha marcou e depois controlou o jogo e enfim, pronto, passou a Alemanha. Mas a Dinamarca acho que também merecia ter ido mais longe. E temos aqui já agora destacar aqui jogadores que jogam por cá. O Bá, não é? Onde é que ele está? Onde é que ele anda? Está... Não está aqui o Yulman. Interessante. Pensei que tivesse aqui o Yulman, mas não está. Só está mesmo o Bá. Pelo menos dos que jogam cá. Não estou a ver aqui mais nenhum. A não ser que esteja-me aqui a falhar alguma coisa. Mas não. Mas pensei que tivesse aqui o Yulman, mas não está. Enfim, mas foi titular absoluto, sem dúvida. Depois temos então aqui a Inglaterra e cá está a primeira das 4 equipas com equipamentos não oficiais, não é? Portanto, Tops, não sei porque é que coloca azul. Podia ter colocado a branco, não sei. Será que também há licença para a cor? Não sei, um bocado estranho. Também das poucas seleções tem 2 guarda-redes aqui, Pickford e Ramsdale. Depois de resto, enfim, a Inglaterra foi das equipas mais sortudas, passou muita rasca sempre, ali golos nos últimos minutos e depois, a sério, das equipas que mais desiludiu e ainda mais desilusão foi, considerando que era a equipa, para já era a equipa mais valiosa em termos de mercado, não é? E depois, porque enfim, deviam ter feito muito, muito mais para aquilo que jogaram. E mesmo assim lá está, chegaram à final. Depois temos então aqui agora ia dizer um nome feio, mas os gajos que nos lixaram, não é? Enfim, também não jogaram nada. Quer dizer, entre nós e eles, venham a diabo e escolha, porque nós não jogámos nada. Eles também não jogaram nada. Mas no jogo, e lá está, quem que jogámos contra eles, acho que mesmo assim ainda jogámos um bocadinho melhor que eles. Mas pronto, enfim, mais uma vez contra a França, é raro termos sorte.
aconteceu alguma coisa em 2016 na final que mudou porque geralmente perdemos sempre contra eles e naquele jogo, enfim, ganhámos. Mas depois voltámos ao mesmo, perdemos em 2020, não, empatámos em 2020 nos grupos, depois perdemos na Liga das Nações e agora voltámos a perder mas nos penaltis, enfim. Mas pronto, também França, nada aqui a destacar. O que é que há de destacar? É verdade, já me estava a esquecer. Não temos aqui Mbappé. Eu acho que agora o Mbappé já vai voltar nas coleções da Tops. Acho que agora já devem ter arranjado uma forma de colocar novamente o rapaz, mas nesta altura e também na outra da Liga dos Campeões não dava para fazer. Enfim, mas pronto, temos então a Alemanha, como eu disse, a anfitriã, geralmente não se dava nada há uns meses atrás, depois começaram a melhorar bastante, no Euro foram das melhores equipas, a par da Espanha, mas enquanto que a Espanha sempre manteve ali o nível, a Alemanha foi perdendo o fulgor, não é? Depois houve aquele jogo também com a Espanha, que a Espanha conseguiu então, foi aquela final antecipada, não é? Nos quartos de final, e a Espanha conseguiu levar de vencida a Alemanha, não sem aquela polémica da mão do Cucurella, não é? Que foi uma das grandes revelações, e não foi por causa do cabelo dele, claro, mas sim, foi o cabelo dele também, mas realmente grande lateral esquerdo que colocou o suposto melhor lateral esquerdo do mundo, pelo menos nesta época, que foi o Grimaldo, jogador do Benfica, que fez uma fabulosa época pelo Leverkusen. Mas vejam bem, como é que aquele treinador teve os tomates, ou os cojones, como se diz em espanhol, os cojones, de colocar um rapaz que não estava a fazer grande coisa no Chelsea, em vez do Super Grimaldo, que acabou uma época que se calhar fez a melhor época de sempre, para ele, digo eu, porque foi ele e mais uns quantos que levaram aquela equipa do Leverkusen a um inédito título. Mas pronto, vejam bem, isto é que é um treinador com visão, que vê, eu vou colocar este jogador porque este é melhor para esta tática que eu vou usar, não é porque o outro fez um grande campeonato e coisa que vou usar este, não. Isto é uma lição para a grande maioria dos treinadores, incluindo o nosso. Depois, temos então aqui a Hungria. Agora sim, vamos passar isto rapidamente. A Hungria não há grande história. Também quase ficou em terceiro lugar, mas foi dos piores terceiros, portanto, nada de especial. A Itália passou a rasca no seu grupo e depois claramente levou da Suíça. E bem, esta não teve história. É uma equipa que mereceu perder. E perdeu mesmo. Quer dizer, mereceu perder contra a Croácia, não perdeu. Mas depois mereceu perder com a Suíça e perdeu mesmo. Pronto, há uma justiça, não é? Depois temos então a Holanda, também das melhores equipas. Para mim a final devia ter sido Espanha-Holanda, não era um Espanha-Inglaterra. Mas a verdade é que a Holanda contra a Inglaterra também não jogou grande coisa. Falharam logo no momento que não podiam, não é? Portanto, a Inglaterra, se calhar até foi o melhor jogo da Inglaterra, foi esse. Não quer dizer que tenham sido os melhores, de longe, não. Foi equilibrado, mas a Holanda devia ter feito muito mais. Até começou a ganhar, mas depois, enfim, não fez praticamente grande coisa. Mas pronto, depois... já agora destacar que o Di Gakpo, grande jogador mesmo, um dos melhores para mim deste europeu. Não sei, eu por acaso não reparei se ele foi considerado o melhor... pelo menos o melhor marcador. Ele estava na luta para isso. Agora não sei. Por acaso não reparei no que é que foi o melhor marcador. Mas pronto, Portugal então. Enfim, o que é que a gente pode dizer aqui da nossa seleção? A maioria deles foi flops, sim, temos de ser honestos. Portanto, vamos lá aqui analisar os jogadores que estão aqui. Diogo Costa, sem dúvida, dos poucos que ainda se safou, principalmente naquele jogo contra a Eslovénia, em que nos safou nos penaltis, não é? E ainda safou aquele golo que era golo, que aquilo é um golo cantado da Eslovénia no prolongamento, depois de uma falha do grande Pepe, porque realmente também fez um grande europeu para um homem, um veterano de 41 anos, fez mesmo um grande europeu, mas depois ali quase que ia deitando tudo a perder. Felizmente o Diogo Costa estava lá para o salvar, companheiro de equipa, não é? Porto e tal, e pronto. Depois, Rubem Dias, também se safou. Os nossos centrais não é que se tenham portado muito mal, mas pronto, enfim, também não dá para tudo. António Silva, claramente, o que é que a gente pode dizer, não é? António Silva foi até um dos maiores flops e foi aquele jogo contra a Geórgia ditou o funeral entre aspas, não é? O funeral no Euro para ele, porque realmente aqueles erros custaram e muito à nossa seleção. João Cancelo, a espaços, é o que eu digo, João Cancelo não é daqueles muito regulares ou faz grandes jogos, ou depois parece que andava um bocado perdido. Também às vezes não jogava bem na posição, enfim, mas pronto, enfim. Diogo Dalot, também não nada das coisas. Rafael Guerreiro nem foi. Danilo também não foi utilizado e geralmente na qualificação foi muito usado, mas aqui nem por isso. Aliás, sei que foi alguma vez usado na Geórgia, talvez, nem me lembro dele. Depois João Palhinha, também foi dos melhorzinhos, mas não dá para tudo, claro. Otávio lesionou-se. Depois Rubén Neves, também não dá para tudo, apesar de ter feito um fabuloso passe
no jogo da Turquia, se não me engano. Depois Bruno Fernandes devia ter feito muito melhor, foi talvez das maiores ilusões, considerando o potencial que ele tem e todo o que ele mostra, enfim. Mas pronto, depois temos então o Bernardo Silva, marcaram golos, é verdade, mas no geral podiam ter feito mais, não é? Depois temos então Diogo Jota, que enfim, lesões e isso tudo não ajudam muito a recuperar a forma. Rafael Leão tentou muito, é verdade, tentou muito, mas não tinha muito critério. Eu ficava lixado cada vez que o via a correr, ia para a linha, fazia boas arrancadas, que é o melhor que ele faz, sem dúvida, deixava os adversários para trás, mas depois cruzava-se sem qualquer critério. Nunca estava ninguém para onde ele cruzava. Ou cruzava para a frente e estavam os jogadores atrás, ou cruzava para o primeiro poste e os jogadores estavam no segundo poste. Enfim, coisas que ele tem que olhar, não é? Tem que olhar, não é só cruzar e esperar que esteja lá alguém por obra e graça do Espírito Santo. Depois, João Félix, claramente ao par, se calhar, do António Silva, dos jogadores mais criticados. João Félix, obviamente, por ter falhado o penalti contra a França, mas depois também falhou um golo cantado, também contra a França, naquele jogo. Portanto, teve poucas oportunidades, jogou na Geórgia. Na Geórgia ele ainda foi tentando, acho que tem que se dar crédito, ele ainda foi tentando fazer umas coisas, mas no jogo da França realmente não entrou nada bem e não saiu, e saiu ainda pior. Depois Cristiano Ronaldo também, temos de ser honestos, já não é o tempo dele. Já não é o tempo dele. É um grande, foi e é, se calhar, tudo bem, o nosso grande capitão, o grande impulsionador da nossa seleção. Provavelmente a grande maioria dos adeptos espalhados pelo mundo são fãs do Cristiano e, consequentemente, serão fãs da nossa seleção. Mas a partir do momento também que o Cristiano se vai embora, eles também se vão embora. Portanto, isso não são para mim verdadeiros fãs. Se gostam de estar de Portugal porque o Cristiano lá está, fantástico, agradecemos, mas nós temos é que apoiar a nossa seleção, não temos que apoiar a seleção Cristiano. Portanto, enfim, mas claramente dos maiores flops, não é nem dos flops, eu acho que já se estava à espera, não é? Pronto, enfim, não é por ele marcar 40, 50 golos no Al Nassr que de repente vai para jogar contra as melhores seleções do mundo, que é na Europa que estão, e de repente se torna também, joga também muito bem. Não dá, e a idade não perdoa, ele é humano, no final é humano, e muitos já ele aguentou, já chegar aos 39 sendo um avançado, que geralmente os avançados desgastam-se muito mais que defesas e guarda-redes, já é muito bom. Mas pronto, há uma coisa, é uma coisa que ele também tem que começar a compreender. Já não é o tempo dele. Ele já devia estar num momento em que devia estar a ensinar todos os seus colegas a serem tão bons ou até melhores que ele. Mas pronto, ele com aquela coisa, daquela ânsia de mais recordes. Ele diz que não, mas a verdade é que toda a gente vê ânsia de mais recordes e esse tudo, enfim. Mas pronto, continuando. Gonçalo Ramos também, nada a apontar, também nada de especial, também não fez nada. Enfim, vamos lá então ver o resto. Portanto, Roménia. Agora vamos pensar mais rápido. Eu sei que tu perco aqui muito tempo a falar disto. Mas pronto, Roménia também começou muito bem, não é? Com um grande jogo, 3-0 contra a Ucrânia, mas depois foi-se indo abaixo, abaixo, e depois perdeu claramente nos oitavos contra a Holanda, se não me engano. Depois a Escócia, enfim, a Escócia é daquelas equipas que têm muita paixão no que jogam, isso tudo, tipicamente ali das Ilhas Britânicas, mas depois chega ali à hora da verdade e também nunca consegue fazer grande coisa. Mas pronto, lá está, sempre tentou, acabou em último lugar no seu grupo, mas pronto, enfim, é o que eu digo, nada especial também. Eu vi o jogo contra a Alemanha, que levaram uma bruta cabazada, e depois nem vi mais nada da Escócia. Depois, Sérvia, também não fiz nada especial, não é? O último lugar do seu grupo, do grupo da Inglaterra, que diz tudo, que é o grupo xoxo, foi o grupo mais xoxo deste europeu e ficaram em último lugar. Portanto, é para verem que a Sérvia não fez nada de jeito. Aqui, a Eslováquia, não é? Eslováquia, sim, porque isto já sabem, Eslováquia e Eslovénia. Portanto, Eslováquia ainda tentou e quase fez uma surpresa à Inglaterra, mas não aguentou a última jogada, Bellingham com aquele brutal gol, até pontapé de bicicleta, mas pronto. Também não fez uma má fase de grupos, mas lá está, tal grupo, muito xoxo. Depois, aqui da Eslovénia, não é? Aquela equipa que nos ia lixando, que muito defensiva, tal como a Chequia, mas um bocadinho, ligeiramente mais atacante se calhar que a Chequia, mas lá está, muito defensiva contra nós. Quando é estas equipas que até são boas, porque a Eslovénia, convém lembrar, derrotou-nos no amigável há poucos meses atrás. Poucos meses não, há um mês ou dois, sim, 2 meses, e portanto, enfim, convém lembrar isso. Portanto, não era uma equipa nada fácil, o Black na baliza ainda por cima, depois tinha bons jogadores também, o Sporar também tentou fazer umas coisinhas, o Sesco foi, se não me engano, que o
Diogo Costa salvou, não é? Portanto, este podia ter sido o herói da Eslovénia, ainda bem para nós que não foi, mas depois também não nos serviu muito porque acabámos de perder com a França. E cá está, também temos aqui os campeões europeus, que acho que pelo menos praticamente ninguém ia dar por eles no início. Acho que quem olhasse para a Espanha dizia sim senhor, é uma boa equipa, jovem e tal, em construção, mas acho que ninguém diria que eles iam ganhar este europeu e sem como é que eu ia dizer? E acho que ninguém duvida que foram os merecidos campeões. Foram a melhor equipa ao longo de todo o torneio, desde o início ao fim, sempre a melhor equipa nos jogos, raramente deram a bébias, talvez ali no jogo com a Alemanha um bocadinho mais complicado, claro, mas lá está a Alemanha, equipa da casa, também com alta motivação, mas de resto, grande europeu. Alguns jogadores não estão aqui, como eu disse há bocado com o Corelha, talvez daqueles jogadores, ainda por cima a Tops, não faz atualizações, fez uma atualização que já vamos ver, mas não tem nada a ver com isto. Mas como não faz atualizações, não vamos ver jogadores como o Cucurella, que mereciam obviamente estar aqui. Mas pronto, temos outros jogadores. Temos, por exemplo, eu agora estava aqui a ver e não está aqui o Lamine Yamal, pois não. Não está. Está o Nico Williams, lá está. Também está o Capitão Morata, não é exatamente. Depois, de resto, jogadores que tenham jogado mesmo. O Nai Simon, claro. Depois, deixa-me lá ver, o Laporte, o Carvajal, sim. Deixa-me lá ver mais. O Pedri, mas se ilusionado e tal. Rodri, sim. Mas pouco mais, como podem ver. Portanto, daqui do 11 titular da Espanha, só para aí metade é que está aqui. De resto, com a Orelha e isso tudo. Enfim, daí ficou. Lá está. Acho que ninguém esperava o que eu digo do Cucurella, por exemplo. Deve ter sido mesmo a grande revelação deste Euro. Depois, revelação é o que eu digo, não é revelação no geral, é revelação mesmo aqui neste Euro. Acho que ninguém esperava o Cucurella jogar tão bem. Depois temos então a Suíça, lá está, o ponto alto, a vitória sobre a Itália, mas de resto também nada de especial. Depois a Turquia, cá está, como eu disse, para mim a equipa que jogou com mais paixão, via-se que jogavam mesmo, tentar jogar o melhor possível e se desse vitória, fantástico. Se não desse, pronto. Fizeram uma fase de grupos em que a única mácula deles foi mesmo ter perdido contra nós. Alguns erros, tal como, enfim, muitos erros. A questão dos autogolos, não é? Isto vai ser lembrado como o europeu dos autogolos. Mas pronto, depois, cartas especiais. Também muito complicadas estas cartas. Estas cartas Legend, havia uma forma de conseguir mais Legend, que era comprarem aquelas caixas Premium, mas lá está, cada saqueta 5€, enfim, não é que fosse para todos, mas acho que vinha sempre pelo menos uma Legend. Tenho essa ideia. Do que eu vi, não, como eu disse, não colecionei as Premium, mas do que eu vi, acho que vinha sempre uma Legend. Mas pronto, mas nas saquetas normais não eram muito fáceis. O rácio era 1 em 7, se não me engano, sendo que existem 18 para colecionar, portanto façam as contas, é 18 vezes 7. É sempre assim que vocês têm que ver se uma secção ou carta é mais difícil ou não. É fazerem o somatório da secção, neste caso 18 cartas vezes o rácio, 7. 18 vezes 7, se vocês fizerem as contas, dá mais de 100. Assim por alto, também não, portanto, 90, 108, 126, não me engano, acho que é 126, portanto, ao fim de, em média, 126 saquetas, vocês conseguiriam 18 destas cartas, em média, como é óbvio. Mas, obviamente, acho que ninguém, pelo menos o colecionador normal, usual, não vai comprar 126 saquetas. Era muita saqueta. E cada saqueta a 2,5€, não é nada barato. Depois, temos então aqui, estas secções, saiu a pontapés, estava como aos aos capitães. Estas cartas eram muito fáceis de conseguir. 11 Golden Scorers, depois com o nosso Cristiano aqui, depois 11... Centurions e por fim também 11 Ultimates. Esta era um bocadinho mais rara, nota-se pelo material. Quando é este material assim metalizado, um simples metal assim prateado, é geralmente dos mais fáceis. Este aqui, que é mais holográfico, estes já não são assim tão fáceis, fixes, não é fixe também. Mas estava aqui a ver, agora lembrei-me, Legends, não falámos de Legends, não é? Portanto aqui Legends, em termos de Legends, é essencialmente bem escolhido pela Top, bons jogadores sem dúvida, pelo menos boa parte deles com algum destaque, pelo menos nos europeus que praticaram. Por exemplo, Podolski sempre foi aquele jogador muito importante para a Alemanha, sempre marcou golos mais na seleção do que no clube. Depois Nedved, enfim, grande estrela daquela fabulosa equipa checa que nos eliminou, por exemplo, no Euro 96. Depois aqui o Laudrup, Euro 92, quem não se lembra, o grande europeu para a Dinamarca. Bergkamp nem tanto, mas pronto, a Holanda desde 88 não faz grande coisa. Robin van Persie, enfim. Ronald Koeman, sim, sem dúvida, este sim, já é mais merecido, por causa dessa tal equipa de 88. Ricardo Carvalho, também, uma lenda de Portugal, Euro 2012, portou-se muito bem, Euro 2016
idem, como é óbvio. Depois, obviamente, aqui Xavi Iniesta, o duo não podia falhar aqui, tal como também aqui é o Ninho Torres e Xabi Alonso. Portanto, estes quatro claramente fizeram parte da geração de ouro da Espanha, que se calhar já vai ter nova geração de ouro, não é? Depois Buffon, sempre mítico, Zidane, não há palavras para ele, sem dúvida. Patrick Vieira também fez parte desta fabulosa equipa em que o Zidane também se tornou, se calhar, o mais conhecido. Mas enfim, bons jogadores. Quem é este aqui? Agora estava aqui a ver. É Michael Owen. Não é o Chiellini. Chiellini aqui. Bem, o Chiellini não pode-se considerar já uma lenda. Não é que ele, enfim, há pouco tempo se formou. E mais uns aninhos, mais uns aninhos. Agora aqui os ingleses é que, enfim, o Alan Shearer até aceito. Fez um grande Euro 96 em casa. Esse até aceito. Agora, este aqui para mim é que é o grande erro. E aparece também na coleção de cromos. Wayne Rooney. O que é que ele fez pela seleção? Epá, se calhar fez umas coisas, não é? Mas em termos de jogadas, não é jogadas, jogos importantes, nem por isso, não é? Mas pronto, continuando. Ora, onde é que estávamos? Agora vamos para edições limitadas. Nosso Cristiano, isto era as 3 cartas de Starter Pack. Portanto, aqui com o Under aqui de Bellingham e também o Cristiano. E depois a Power Limited Edition com uma data de jogadores, o suposto 11. Podemos até ver aqui deste 11 que é que realmente jogou mesmo. Colocaram aqui o Robertson. A Tops adora o Robertson. Por isso é que colocou aqui. É um bem embaixador da Tops. Portanto, a Tops aproveitou para colocar aqui o Robertson. Mas pronto. Enfim, não é que mereça se calhar, digo eu, estar aqui no 11. Mas de resto, que é realmente jogou mesmo bem deste 11 que está aqui. Cody Gakpo, sim, sem dúvida. O Rodri, também podemos dizer que sim. Harry Kane a espaços, muitos espaços. Mesmo assim foi dos melhorzinhos da Inglaterra. Musiala também não se portou nada mal mesmo. De resto, não. De Bruyne podia ter sido melhor, claro. Eriksen, não é mau, mas também não considerava aqui neste suposto bom 11. O nosso Cristiano, claramente não entrava. Se fosse pelo que já se fez nos outros europeus, claro que sim, Cristiano entrava de caras no 11. Agora, para este europeu, não me parece. Robertson, claro que não. Camavinga, talvez, não sei. Mas pronto, pelo menos metade deles aqui eu não considerava que fizesse um bom europeu. Mas lá está, a Tops eu acho que estes 11 vão ser os melhorzinhos. Pronto, ainda acertou em pelo menos 2 ou 3. Em cheio, vá. Depois temos então aqui as restantes edições limitadas que só saíam em multipacks e ecopacks. Portanto, também não era nada fácil conseguir. Tinham que comprar ainda uns quantos. E lá está. E depois de trocas e isso. Por acaso, os que eu comprei só nunca tive repetido. E depois o resto fui arranjando com trocas. E lá está, ofertas também daquele meu amigo Fernando, que é fantástico. Foi mais uma vez foi ele que terminou. Mas pronto, muito fixe aqui. Pelo menos as cartas não tão más. Aquele arco-íris todo aqui à volta, enfim, um bocado estranhas. As cores do Euro 2024, mas realmente não foi das melhores coisas. Espero que para um próximo Euro, deixem-se destas cores. Se são uma, 2 cores, está bom. A malta acho que prefere mais assim do que ver aqui todas estas coisas. Eu sei que tem um significado, provavelmente em termos de inclusão e isso tudo. Mas estamos a falar só em termos de estética. Em termos de estética, acho que não ficou nada bem. Mas pronto, aqui, Portugal, o que é que tínhamos? O nosso Bruno Fernandes. Depois de resto, era essencialmente um jogador por seleção, não é? Algumas seleções até nem tem. Por exemplo, a Geórgia não tenho certeza, mas já vamos ver, calma, que ainda vão aparecer, porque se vocês repararem estão aqui as 3 equipas de playoff, a Polónia, a Ucrânia e a Geórgia, porque só apareceram depois da top ser feita a coleção. Mas depois temos então aqui as que saíram nas latas. Temos então aqui estas odd shots. Agora estava a ver se estas são das pequenas ou das grandes. Eu acho que estas são as limitadas das grandes. Sim, portanto esta era a lata 1, lata 2, lata 3. Tínhamos aqui, por exemplo, Gonçalo Ramos com o hotshot. Não demonstrou, mas enfim. Depois Jack Grealish, enfim, o Iwan Danyev. Ok, não é nada assim grande que se destaque. Mas pronto, Eriksen, Modric, ainda tentou, coitado do rapaz, mas também já não é o mesmo que era, como é óbvio, Van Dijk e o Mitrovic. Depois temos aqui as cartas táticas também. E por fim temos então aqui, estas sim, já são as 3, já eram 3, nas grandes eram 4 em cada lata, aqui eram 3, portanto a primeira lata, a segunda lata, a terceira lata, primeira lata Raw Talent, segunda lata Shining Star, terceira lata Super Striker, sendo que tínhamos aqui o Rafael Leão na Shining Star. E como podem ver, temos então aqui, lá está, isto já não saía nas chaquetas normais, era como é que é? Update Multipack, acho que era assim que se chamava. Agora estava aqui mega, não, Update, ou Multipack Update, enfim, como quiserem. Portanto, a Tops adicionou 9 cartas das seleções que não estavam aqui, 9 cartas estão aqui da Polónia, 9 cartas também aqui para a Ucrânia e cá está, 9 cartas também aqui para a Geórgia. Depois temos então aqui as cartas que vinham na Tournament Box.
que também, lá está, abri aqui então no canal e que vem sempre a coleção completa. Aliás, tem até saquetas numeradas para definir que são X cartas que têm que aparecer, além de algumas cartas extra para a coleção. Foi aí, por exemplo, que me saiu a Energy do Bruno Fernandes, que vocês já vão ver a seguir. Depois, aqui o que é que temos? O design não era nada mau, mas pronto, também assim, nada de especial. Tínhamos aqui o Otávio, aqui como português, mas temos aqui mais portugueses. Obviamente aqui destaque Cristiano Ronaldo como center stage, está mesmo certinho para ele, ele tem que estar no centro, como é óbvio. Portanto, eu coloquei mesmo aqui no centro, estava como o Harry Kane, foi mesmo de propósito. Depois, aqui deste lado, o que é que tínhamos mais? Sei que temos mais portugueses. Ou não? Será que só temos ali o Otávio e o Cristiano como limitada? Talvez, enfim. Mas pronto. Não, não é. Mas pronto, ok. Não, está aqui, Rafael Leão. Está aqui, Rafael Leão. Sim, senhora. Ainda ouvi. Mas pronto, pois é esta carta, provavelmente a melhor carta da caixa. E é sempre garantida também. Que é a carta Black Mirror com um vestimento muito bom, muito fixe. O design também está fixe também. Portanto, claramente é a melhor carta. Estas cartas são todas garantidas, então, nessa caixa, todas elas. Portanto, comprei uma caixa, garantidamente conseguem as 32 cartas, mais 4 extra, que são estas aqui, e também estas aqui no centro. E depois, para terminar, temos então aqui as que vinham também no update, no multipack update, não eram só aquelas das 3 equipas, também vinham com 5 bowlers, que curiosamente foram os jogadores que, não, sim, o Lamine Yamal, claramente, sem dúvida, o Lamine Yamal abafa os outros 4. Os outros 4 podem se juntar que não batem o Lamine Yamal, pelo menos o que fizeram aqui neste europeu. Temos aqui o nosso Gonçalo Inácio, que para mim, até juntamente, não digo que seria a par do Lamine, porque o Lamine já está noutro patamar, mas destes 5, claramente para mim era o segundo melhor aqui. Mas pronto. Também não conseguiu mostrar o seu potencial naquele jogo contra a Geórgia, como a grande maioria da equipa. Depois, só aqui, temos aqui 2 Energy. Como eu disse, não faço a coleção, mas fiquei com uma que ainda tinha para aqui, o Doku, e depois aqui o nosso Bruno Fernandes, que lá está, saiu na tal caixa Tournament. E depois, a Shield, que geralmente não faço, mas este ano não me pareceram assim tão difíceis, até porque saíram bastante Shields. Se não me engano, acho que me saíram como se fosse uma cruz. Sabitzer, Rabiot, De Jong, Robertson e Sommer. E depois o resto lá fui arranjando com trocas e também, mais uma vez, graças ao meu amigo Fernando, que me arranjou o que me faltava aqui. E pronto, malta, portanto, está tudo. Portanto, vimos então aqui a coleção. Peço desculpa por ter aqui perdido muito tempo a falar do próprio europeu, mas acho que é a piada disso, não é? Se é só para mostrar, é só fazer isto. É só fazer isto. Nem é preciso som. Basta só fazer isto. Portanto, como eu não gosto de fazer isto, gosto de ir falando das coisas, gosto de ir relembrando o próprio torneio, que tem muita coisa memorável, apesar de não ser de boa memória para Portugal, mas há muita coisa para recordar. Mas pronto, malta, espero então que tenham gostado aqui de mais um vídeo. Sim, já sabem, o vosso gosto muito importante como sempre, os vossos comentários também sempre bem-vindos. Subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito e encontramos em mais vídeos, ok? Fiquem bem e até à próxima. Tchau!